criminoso importante ou realizar uma prisão ou apreensão relevante é um estímulo à letalidade policial. Alega, inclusive, que essa matéria já tinha sido derrubada na década de 90 do século passado. A gratificação faroeste nasceu no fim do século passado, houve toda uma discussão à época, a medida acabou sendo abortada, derrubada, mas voltou ao Parlamento do Rio de Janeiro nesse ano de 2025. A matéria foi aprovada, vetada pelo governador Cláudio Castro, mas esse veto foi derrubado no último dia de trabalho desse ano de 25 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cláudio Castro destacou recentemente que o Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal desde 2017 e para toda nova despesa é obrigatório, é mandatório apresentar uma nova fonte de receita, que não existe para esse tipo de bonificação. Essa é uma questão política. O governo do estado entendeu que feria o regime de recuperação fiscal e vetou. A Assembleia colocou de novo. Enquanto não mudar a situação do regime de recuperação fiscal, não muda nada. Lá na frente, se o governador da época quiser rediscutir, ele tem um instrumento para rediscutir, mas a gente não discutirá mais, eu não farei a regulamentação exatamente porque feriria o regime de recuperação fiscal pós-regime. Outros parlamentares, especialmente do campo da esquerda, já anunciaram que também vão mover uma ação na justiça, judicializar essa questão envolvendo a gratificação faroeste para policiais civis que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Mais uma rodada de análise agora no Jornal da Manhã. Quero ouvir o Mota, que está no Rio de Janeiro, conhece muito bem essa área de segurança. Mota, a gente sabe que muitas vezes os governadores procuram dar até um incentivo, até para ter um desempenho maior. Isso acontece na educação. E por que há tanta polêmica em relação à segurança pública? É uma excelente pergunta, Marcelo. E você percebe que essa polêmica começa com o apelido que deram, né? Então chamaram essa gratificação de gratificação faroeste e a esquerda já veio dizendo que era uma gratificação para um policial que matasse um bandido. E aí pronto, essa gratificação já foi considerada como imoral, como um estímulo à letalidade policial. Letalidade policial é um termo ideológico. Perceba, quando um criminoso resolve enfrentar um policial, ele corre o risco de perder a sua vida. E aí, mas você quase não escuta falar sobre letalidade criminal. A gente nunca escuta falar sobre letalidade judicial. O que é letalidade judicial? É quando o magistrado libera um criminoso, na audiência de custódia, por exemplo, e logo em seguida o criminoso comete outro crime, mata alguém. Então essa discussão, ela é sempre conduzida de uma forma ideológica. O fato é que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta uma das piores condições de trabalho do mundo. Um policial militar que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele tem 7 vezes mais chance de morrer do que um soldado americano que lutou na Guerra do Vietnã. Ana Beatriz, como é que você vê essa gratificação aí, apelidada de gratificação faroeste, né? Você acha que é uma questão realmente ideológica, toda essa discussão em torno disso, e que os policiais merecem receber nessa gratificação? Pois é, Patrícia, se tornou uma questão ideológica quando a gente deveria estar, sim, gratificando os policiais que atuam contra a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Como o Mota colocou, as chances de morte, o risco que esses policiais submetem diariamente para exercer as suas atividades profissionais são muito superiores até mesmo àqueles que estão em guerra. Esse é o nível da violência na cidade do Rio de Janeiro. E nesse aspecto eu entendo que os bons policiais devem sim ser remunerados e receber as suas respectivas gratificações pelos bons serviços prestados. Mas aí a gente tem 2 pontos. O primeiro que o Mota colocou é que isso se tornou uma questão ideológica, como se prestar bons serviços à segurança pública fosse algo que apenas parte da sociedade tivesse acesso e que apenas parte da sociedade se beneficiasse, o que é um verdadeiro absurdo, pois a sociedade como um todo ganha
com bons serviços de segurança pública. O segundo ponto é que a gente vê, mais uma vez, uma questão que é levada ao judiciário por força de uma divergência política. E aí, além dessa questão, a gente tem um ponto aqui que é o seguinte: o Estado tem o dinheiro, a cidade tem dinheiro, mas ela gasta mal. Ela administra mal. E aí a gente vê algo que deveria ser bom, que deveria servir como um incentivo no combate à criminalidade, sendo utilizado de maneira ideológica por uma discussão que não vai servir a ninguém nessa sociedade. E isso é muito, muito, muito infeliz.